E o Elas por Elas de hoje reforça a campanha do Outubro Rosa. Mais uma vez, vamos falar sobre prevenção, sobre conscientização. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Rodrigo Pineda. Que prazer te receber aqui, dessa vez em vídeo, conversando com os nossos ouvintes e também com quem nos acompanha nas redes sociais. Que bom receber você aqui, que bom te ter aqui também, Dr. Rodrigo. Seja muito bem-vindo. Letícia, muito obrigado pelo convite. Mais uma vez a gente aqui na Rádio Aurora, agora no programa Elas por Elas, é um grande privilégio. Acompanho vários programas seus e também da Michele no NARD, é sempre um privilégio, muito legal as pautas que vocês abordam. Muito... Essa semana sem a Michele, que a Michele tá de férias, mas a gente traz, a pauta era muito especial, então precisávamos falar aqui. Sim, merecidas férias, com toda certeza. Muito bem, acho que Outubro Rosa é um período celebrado no mundo inteiro, como muitas pessoas sabem, não é uma coisa que acontece somente no Brasil, é no mundo inteiro, e voltado para a conscientização do câncer de mama, focando sempre na prevenção e diagnóstico precoce. E também se fala sobre o câncer de colo de útero, também mais recentemente, nessas últimas campanhas, também se inseriu o câncer de colo de útero, né? Qual a importância da gente falar sobre prevenção, sobre conscientização, não somente nesse mês de outubro? Outubro é um mês focado cada vez mais não só na questão do câncer de mama, mas na saúde da mulher como um todo, né? Saúde física, saúde mental também. E isso é muito bem-vindo. Nós estamos falando aqui, por exemplo, de dois tipos de cânceres, né? O câncer de mama, que é o câncer mais comum das mulheres, ainda é o tipo de câncer que mais mata mulheres no Brasil. E também estamos falando aí, como você colocou, da questão do câncer de colo uterino. O câncer de colo de útero é uma doença que, com o passar dos anos, tem se tornado mais incomum, mas nem de longe é uma doença rara, ainda é uma doença que tem dezenas de milhares de casos novos por ano e vitimiza também diversas mulheres por ano, né, em todo o país. E é uma doença que é absolutamente prevenível, né? A gente sabe que já há muitas décadas já existe o exame preventivo, né, também conhecido como Papa Nicolau, mas com certeza mais conhecido por todas as mulheres que nos assistem como o exame preventivo. Mas existe uma arma muito mais avançada do que o preventivo, que é a vacina contra o vírus HPV. Pessoal, não podemos esquecer de a gente não pode deixar de falar, né, que 95% dos cânceres de colo uterino, ou seja, quase a totalidade, são causados por um vírus, o vírus HPV. E já existe disponível uma vacina que é voltada contra os 4 tipos principais de vírus HPV que causam a infecção e causam, consequentemente, o câncer de colo de útero. São vacinas disponíveis pelo SUS, tá? Para meninas entre 9 a 13 anos, também disponível para os meninos. E na rede privada, em clínicas de vacinação, você pode vacinar até a vida adulta. Então, assim, mais do que bem-vindo, são vacinas extremamente seguras. Tá? Dentro de casa já utilizei isso, né? Meu filho, mais recentemente, inclusive, foi vacinado, poucos meses atrás. Vai tomar ainda uma dose de reforço, são 2 doses separadas por 6 meses aproximadamente. E, como eu falei, é extremamente eficaz e segura. A coisa é tão interessante, sabe, Letícia, que, por exemplo, alguns países do mundo já têm praticamente erradicado o câncer de colo uterino. E isso não é de agora, isso é antes mesmo da vacina, por causa das campanhas que estimulam a realização de exames preventivos, bons hábitos também, utilização de preservativo também é uma maneira de prevenção. E eu tive, por exemplo, uma oportunidade, me lembrei agora, nossa, fazia anos que estava congelada na minha cabeça. Me recordo que há 15 anos atrás, quando eu estava fazendo a minha formação em oncologia no Rio de Janeiro, no Instituto Nacional do Câncer, eu me lembro que nós recebemos colegas da Suécia, que eles estavam lá estagiando no hospital de câncer ginecológico. A gente tinha um hospital só de câncer, existe até hoje, de câncer ginecológico lá no Rio de Janeiro, porque eles nunca tinham visto câncer de colo uterino. Então, assim, eles achavam uma coisa exótica, era uma doença rara na Suécia, e eles vieram conhecer essa doença, entre aspas, exótica.
para Quem eles, sabe né? um dia essa seja a nossa realidade também, né? Espero muito. Muitas mulheres acabam não fazendo com a frequência necessária o exame preventivo por pensarem, eu tô há anos com o mesmo parceiro, ou às vezes não se cuidam da forma mais ideal por pensarem que é só por conta disso que precisa fazer o exame preventivo, né, doutor? Quais também as outras doenças que o exame ajuda a prevenir ou a identificar precocemente também? Existem algumas doenças sexualmente transmissíveis, além da própria infecção pelo HPV, o câncer de colo uterino, que são inflamações do colo uterino também, que são detectadas por esse exame. Lembrando que a mulher iniciando a vida sexual, seja ela na adolescência e tal, o ideal é que antes mesmo até de iniciar a vida sexual já tenha uma avaliação com seu ginecologista ou no posto de saúde para realizar esse tipo de exame. Vale dizer também reforçar, né, sobre a questão de exames de diagnóstico precoce e preventivo em relação à mama. A mamografia é o único exame, vou repetir, hein, único exame que reduz a mortalidade por câncer de mama, porque ele é capaz de fazer o diagnóstico precoce. Importante dizer que o autoexame ele é importante para que a mulher conheça o próprio seio, conheça o próprio corpo. E que também sabe identificar quando há algo diferente, né? Isso, mas lembrar que o autoexame não substitui a mamografia. O ideal é que a mulher descubra se ela tiver um câncer na mamografia, muito antes de ela sentir qualquer alteração na própria mama. Então, lembrar, a mamografia salva vidas. E a partir de que idade é recomendado ter uma certa periodicidade, né, para fazer a mamografia? Certo. A partir dos 40 anos de idade é o ideal. Hoje existe uma recomendação do Ministério da Saúde para fazer a partir dos 40 anos. Porém, a partir dos 50 anos. Porém, a recomendação das sociedades de oncologia, mastologia, no Brasil e no mundo já é a partir dos 40 anos, anual. Não é a cada 2 ou a cada 3 anos. Então, seria a partir dos 40 anos, anualmente, sem prazo para terminar. E o exame preventivo também, de forma anual. Anual também, é o mais adequado. E, doutor, muitas mulheres têm aquela ideia, porque antigamente também se tinha essa ideia, né? Acho que com o avanço da medicina a gente pôde desmistificar isso, mas câncer era uma sentença de morte, né? Tenho o diagnóstico do câncer, vou morrer. É o que a mulher pensava ou qualquer outra pessoa. E a gente sabe que hoje em dia, com o diagnóstico precoce, com o avanço da medicina, enfim, da ciência, a gente tem, as chances de cura são altas, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso também. Sim, e é muito bom conversar sobre isso, Letícia, porque os tempos são outros. Hoje, quando a gente está falando, por exemplo, um diagnóstico precoce de um câncer de mama detectado numa mamografia, ou seja, antes da mulher sentir qualquer coisa na mama, nós estamos falando aí de enfim, colocando diversos tipos de câncer de mama, que não são todos iguais, mas a gente está falando de um índice de cura próximo de 95%. Ou seja, caso 100 mulheres, 95 curadas, efetivamente. Todo mundo que está nos assistindo sabe que conhece pessoas que tiveram câncer de mama e outros tipos de câncer e que estão curados. Eu agora há pouco saí de uma palestra e conversei com algumas pessoas, assim, deixei bem claro, quero passar isso também para quem nos assiste, que pressão alta não tem cura, diabetes não tem cura, doença de Alzheimer não tem cura, um derrame cerebral, uma área que, enfim, que você perdeu ali no cérebro, uma área do coração que você perdeu no infarto, você não cura. Agora, veja que essas doenças que são graves, fatais, que exigem tratamento com remédios para o resto da vida, elas assustam menos que câncer, que é uma doença que tem cura. Então, eu costumo dizer que alguém nos mentiu lá atrás, a gente herdou dos nossos pais, dos nossos avós, um medo de câncer que não corresponde à realidade. Hoje, a maioria dos pacientes tem uma vida longa, curadas ou não, tem uma vida longa com qualidade de vida, né? A gente vê isso nas pacientes da clínica, tanto lá de Nova Prata quanto aqui na nossa unidade da Vivere, Clínica de Oncologia aqui em Guaporé. E quais outros hábitos a gente pode incluir na nossa rotina, além dos exames, né, periódicos, para ajudar a evitar doenças como câncer? Muito bom, isso é uma excelente pergunta. E veja que, ao contrário do que as pessoas imaginam, câncer de mama é uma doença extremamente prevenível. As pessoas pensam que a maioria dos casos de câncer de mama são relacionados à genética. Na verdade, a menor parte, a grande maior parte, são chamados casos esporádicos e que são relacionados a hábitos de vida,
ou escolhas que a mulher faz em sua vida. Vamos separar em duas partes. Em relação às escolhas de vida, a gente sabe, por exemplo, mulheres que optam por não ter filhos ou que vão ter filhos muito tarde, depois dos 35 anos principalmente, têm um risco maior de ter câncer do que as que daquelas que engravidam mais cedo. A utilização de anticoncepcional por longos anos aumenta pouquinho, pouca coisa, mas tem uma relação, isso é um estudo há quase 2 anos atrás, mostrando que existe uma relação sim de uso prolongado de alguns tipos de anticoncepcional, não são todos. Tem que conversar com o ginecologista. A amamentação protege uma mulher também. Então vejo que tudo isso são relacionado a escolhas, opções da mulher. Agora, existem os chamados hábitos saudáveis de vida, que todo mundo sabe de cor e salteado que são hábitos saudáveis de vida, porém, nem todo mundo segue. Nem todo mundo pratica. Aconselhar todo mundo sabe, agora praticar o que se aconselha... Faço o que eu digo, não faço o que eu faço, né? Isso aí, são outras. Então a gente tem que ser exemplo, né? Eu, como, por exemplo, profissional de saúde, adotei hábitos saudáveis de vida já há um bom tempo. Não foi sempre assim. A maioria dos médicos não se cuidam, essa é a verdade. Mas, assim, adotei hábitos não só alimentares, como no dia a dia também, exercícios físicos, mental. Tudo isso a gente sabe que tem um impacto benéfico. Sabemos que mulheres que exercitam fisicamente, atividade aeróbica ou cardio, como se diz hoje, 3, 4 vezes por semana ao longo dos anos tem uma redução de risco. Manter-se com peso adequado reduz risco. Sabemos hoje que estar acima do peso ideal, seja obesidade e mesmo sobrepeso, vários estudos já mostram que tem uma relação com o risco aumentado de câncer de mama. Fumar também tem relação com câncer de mama, as pessoas não pensam nisso. O consumo excessivo de bebida alcoólica, e quando eu quero dizer consumo excessivo, é o hábito diário de ingestão de bebida alcoólica, ou quase diário, muito frequente, ao longo dos anos. Também muda algumas coisas no funcionamento das glândulas mamárias e aumenta também o risco de câncer de mama. Uma alimentação saudável, um prato colorido, todo mundo sabe como que é também um fator protetivo para desenvolvimento de câncer de mama. E o contrário disso, né, que é o consumo excessivo de carne vermelha, gorduras, alimentos ultraprocessados, todos esses em maior ou menor grau têm uma associação com risco maior para se desenvolver um câncer de mama. A gente sabe, você falou da questão psicológica, da questão mental, né? A mulher que passa por um tratamento, a pessoa, enfim, qualquer pessoa que está passando por um tratamento, é um momento difícil, né, doutor? Sim. Que tipo de ajuda buscar, além da ajuda oncológica, da ajuda médica? Um psicólogo, um apoio, um terapeuta também é interessante nesse sentido? É de muita importância. E aí que eu queria frisar, antes de mais nada, que tristeza, ansiedade, enfim, problemas de qualquer ordem psicológica não causam câncer. Esse é um mito comum que as pessoas têm, quando dizem que, enfim, eu tenho câncer porque eu me aborreci, ou tinha um problema no trabalho, com o filho, com o marido e tal. Todo mundo tem problema. E estudos bem feitos, que já foram conduzidos sobre isso, não mostraram nenhuma diferença entre pessoas expostas a maior ou menor estresse. Mas, agora no segundo ponto, nós sabemos que depois do diagnóstico de câncer, o fator psicológico, e eu diria espiritual também, é muito importante para que a pessoa tenha um bom resultado no tratamento. Para tanto, por exemplo, na nossa clínica aqui em Guaporé, também em Nova Prata, enfim, a gente tem que contar não só com um auxílio médico, mas com uma enfermagem humanizada, preparada para acolher, a palavra é acolhimento mesmo. Uma psicóloga que tenha capacitação, sensibilidade, tato para poder abordar paciente e família também. Às vezes quem mais sofre não é nem o paciente. É a família. Isso. Eu costumo dizer o seguinte, Letícia, cair no buraco depois do diagnóstico de câncer é o normal, a regra. Ninguém vai sair com um diagnóstico de câncer, ainda mais com os preconceitos que existem, né? Em relação a isso, a gente já comentou isso antes aqui. Enfim, que as pessoas ficam preocupadas e tal. Cair no buraco é normal, agora ficar no buraco não é normal. A gente, claro, tem um momento de ansiedade, tristeza, preocupações, porém, é o que eu falo, a gente estende a mão para o paciente, a equipe estende a mão e a gente tira a pessoa do buraco. Claro que ela depende dela. Então, é muito importante para ter o sucesso, ter qualidade de vida, enfim, as coisas darem certo ao longo do tratamento, um acompanhamento multidisciplinar, que vai envolver esse cuidado psicológico,
Eventualmente, às vezes, necessário remédios, em alguns casos, quando as pessoas têm dificuldade de sair desse buraco, vamos chamar assim. Às vezes precisa de algum medicamento, algum apoio nesse sentido. Lembrar que uma boa alimentação também ajuda, atividade física ajuda a cabeça, a autoestima, enfim. Bons hábitos, good vibes, vamos chamar assim, nossa, não tem nenhuma contraindicação. E ter a certeza também de que tudo passa, né, doutor? Tudo é um período e que vai passar. Eu acho que nós mulheres também temos muito a preocupação quando a gente pensa num tratamento de câncer também. A questão estética, o corpo da mulher muda totalmente. O cabelo, que é algo também... Nós mulheres somos muito apegadas, na grande maioria das vezes, ao nosso cabelo, ao nosso visual, enfim, à estética. Certo. E eu acho que isso também é um grande impacto para a mulher, né? Mas saber que depois do tratamento tudo vai voltar ao normal ou melhor ainda do que já era, né, doutor? Com certeza. Esse é um aspecto que aflige em especial a mulher com câncer de mama, a questão da autoestima, porque, veja, muitas vezes, nem sempre, né, o câncer de mama envolve tratamentos que envolvem a retirada da mama ou parte da mama, e às vezes também é necessário tratamentos de quimioterapia, ainda são necessários, nem sempre, mas às vezes, tratamentos que fazem o cabelo cair. Então, como posso dizer assim, símbolos da feminilidade, né, o cabelo, o seio, podem abalar a mulher, e isso é muito variável. Tem algumas que valorizam mais cabelo, tem algumas que valorizam mais o seio, tem algumas que digerem muito bem, tem umas que parecem que estão super bem e depois desabam. Então, tudo isso tem que ser visto com muito carinho, né, com muito tato, acolhimento. Costumo dizer, esse é um mote que eu adotei na clínica aqui de Guaporé, a Nova Prata, há muitos anos, é que nós cuidamos de pessoas, não de doenças. Isso realmente faz uma diferença incrível no dia a dia, porque você tem que entender as individualidades de cada pessoa, e a gente abordando isso com delicadeza, com tempo, com carinho, enfim. Não tem receita de bolo, mas hoje a gente tem recursos, né? Cada vez mais os tratamentos são menos impactantes. Por exemplo, a retirada da mama toda hoje é cada vez mais incomum. Geralmente se faz uma retirada de uma parte da mama. E muitas vezes, é importante que as mulheres saibam disso também, ela já sai da cirurgia com a mama reconstruída. Exatamente isso que eu ia perguntar. Também tem esse processo, né? A Sim. mulher já pode sair dali, uma prótese, enfim, até a Isso. reconstrução do próprio mamilo da mulher, né? Isso, a chamada oncoplástica, né, que é o processo de reconstrução. Isso já, enfim, a mulher sai do bloco cirúrgico e ela tá com um seio reconstruído. Às vezes são necessários mais de uma etapa para esse processo de reconstrução, mas isso com certeza ajuda muito. E por outro lado também é possível reduzir o impacto da queda de cabelo quando é necessário uma quimioterapia. Nós temos pacientes, por exemplo, aqui em Guaporé nós ainda estamos para colocar, lá em Nova Prata a gente já tem 3 para 4 anos já, aquelas toucas, talvez muitos de vocês já conheçam, quem não conhece, o que é? É uma touca que a gente põe na cabeça da mulher durante a aplicação da químio, ela resfria a cabeça, o couro cabeludo. E no momento que fica gelado aqui no couro cabeludo, circula menos sangue. Então a quimioterapia que está sendo colocada na veia não circula na cabeça. E com isso diminui as chances de cair cabelo. O índice de sucesso é variável, em torno de 60%. Mas a gente tem pacientes, inclusive, fazendo uso agora lá em Nova Prata. Algumas já concluíram também recentemente, que terminaram a quimio e estão com todo o cabelo. Se quiserem ver no Instagram, no meu Instagram, no Instagram da clínica também, ou no Face, a gente costuma publicar isso até para motivar as pacientes. Então, câncer um câncer de mama não é sentença de morte, como já ficou bem claro, não é sentença de mutilação, não é sinônimo de que vai cair cabelo, não é sinônimo de sofrimento. Pelo contrário, a gente observa no dia a dia que as pacientes, depois do diagnóstico de câncer, se transformam frequentemente para melhor, vivem mais e vivem melhor, ressignificam muitas coisas na sua própria vida. Com certeza. Doutor, então, para a gente encerrar, para as mulheres que estão nos assistindo, que estão passando por nesse momento por um tratamento de câncer ou que passaram recentemente, que mensagem a gente deixa para elas também, para incentivá-las? E, claro, para as mulheres, para todas as mulheres que estão nos acompanhando, uma mensagem de conscientização também. O mais importante, com toda certeza, é lembrar a você que está enfrentando um tratamento de câncer que você não é uma doença. Você não é uma doença, não é uma pessoa doente. Você tem a sua vida, você tem seus gostos, você tem seus amores, suas paixões.
seus desgostos também. Permita-se alguns dias estar mal, tá? Mas não guarde isso para você. Esteja junto de uma equipe, de amigos, de familiares que te coloquem para cima. Nem todo mundo faz isso, tá? E é o momento de você se priorizar para poder ultrapassar esse momento. Como você bem colocou, esse é um momento. E tudo passa, né? Tudo passa. E ao contrário do que as pessoas imaginam, a clínica de oncologia, pelo menos a nossa, aqui em Guaporé, em Nova Prata, a Vivere, ela é um lugar de muita alegria, de muita vida. As pessoas pensam que é um clima down, triste, assim, para baixo. É muito leve também, É muito leve, tranquilo. As pessoas chegam lá assustadas e saem sorrindo. Essa é a regra, assim, sabe? Busque bastante informação, cuidado com redes sociais, com fake news. Uma coisa engraçada é que as pessoas, depois que uma pessoa recebe diagnóstico de câncer, parece que todo mundo ao redor vira oncologista. Todo mundo é especialista. Todo mundo vira especialista, tem uma receita, traz um chá, traz uma semente, uma cápsula, não sei da onde, e na intenção de fazer o bem. Muito cuidado, converse com a equipe de oncologia que você faz tratamento, se deve ou não usar. Lembrar que o que é natural não significa que não faz mal. Né? Eu brinco com meus pacientes assim, olha, veneno de cobra, picada de aranha marrom é 100% também é natural. Né? Assim, mas não recomendo. Então vamos com calma e sigam em frente. Lembre-se de seguir com espírito otimista. Se precisarem de alguma coisa também, Letícia, a gente está à disposição aqui em Guaporé. Atendemos todos os convênios aqui em Guaporé, pacientes particulares. Do SUS no momento a gente não tem. Esperamos um dia ter. É uma luta. É uma questão muito burocrática também, né? Muito, muito. O problema não é nem aqui, não. É Brasília, tá? As questões de... Enfim, Brasília. Mas, enfim, a gente está à disposição no que for necessário para a comunidade. Agradecemos o acolhimento dos pacientes, das equipes de saúde, colegas médicos e, com toda certeza, da comunidade. Estamos à disposição aqui da Rádio Aurora sempre que for necessário também. Muito obrigada, doutor, por ter vindo, pelas palavras. E a gente fica sempre à disposição também e querendo sempre compartilhar informação de qualidade para que você, mulher, você, homem que está nos assistindo, né, tenha uma vida com qualidade, uma vida longa, se previna, se cuide e se ame. Até a próxima semana. Foi um prazer ter você aqui. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.